Que bênção, estamos aqui. Deus abençoe vocês que estão nessa live conosco. É uma alegria sempre falarmos da palavra do Senhor, orarmos juntos, estarmos em uma oração de concordância. É algo que nós temos visto o Senhor operar. E eu quero já começar essa live dizendo que nós vamos ter resposta de oração de tudo que nós apresentarmos aqui. Você pode enviar os seus pedidos de oração. Nós já estamos orando por pedidos que estão sendo enviados já nas outras lives. Estamos orando por eles, temos visto a mão do Senhor operar. Mas hoje o Senhor tem bênção para nós e eu quero então, em nome de Jesus, deixar sempre um entendimento, para você que nessa noite está conosco, porque eu acredito que há sempre um propósito, algo que Deus quer falar conosco, algo que Deus quer colocar impresso na nossa alma hoje. E hoje eu quero deixar o capítulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7, que na verdade é uma ordem do Senhor. É algo que o Espírito Santo transmitiu através da vida do apóstolo Paulo. É um entendimento muito importante. A palavra do Senhor diz também no livro de Neemias, e vou começar já citando este versículo que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de luta, nós temos esse entendimento poderoso que foi transmitido pelo Espírito Santo através dos séculos aos servos do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, quer dizer, quando nós, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em momentos difíceis, quando nós encontramos a alegria em Deus, essa alegria que vem de uma confiança, de uma certeza que não estamos sozinhos, nós somos filhos amados e que Deus cuida de nós. Quando nós temos essa confiança e essa alegria se torna a nossa força, porque nós não somos pessoas que atravessam vale, atravessam momentos de luta e não têm esperança. A nossa esperança é o Senhor. Então Filipenses 4:19, versículo 4 e 7, vai dizer de um momento da vida de Paulo, que ele escreve algo muito importante, e a circunstância que ele estava atravessando não eram boas circunstâncias, eram circunstâncias difíceis, estava preso, encarcerado, em uma situação muito difícil. Mas ele escreve assim, Filipenses 4, versículo 4 a 7, capítulo 4, de 4 a 7. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se no Senhor. Que a amabilidade de vocês seja conhecida diante de todas as pessoas, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que maravilha! Paulo escreve isso com tanto conteúdo importante, porque a alegria para os servos de Deus, os cristãos, não é algo circunstancial, algo que depende de qualquer circunstância desse mundo. A alegria do servo de Deus, nossa alegria, é algo que excede todo entendimento. E é importante entender que a alegria que a palavra do Senhor diz aqui, ela não é uma circunstância, ela independe disso, mas ela é uma pessoa. A alegria, a nossa alegria é o Senhor Jesus, que nos salvou, não só para a eternidade, mas também nos salvou para todas as circunstâncias desse mundo. Quando Paulo escreve aqui pelo Espírito Santo, alegre-se sempre no Senhor, e ele diz de novo, reafirmando, alegre-se no Senhor, é porque há um segredo de Deus quando nós conseguimos nos alegrar, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de prova, mesmo em dor, mesmo em sofrimento. Quando nós nos alegramos no Senhor, esta alegria, que é uma confiança, se transforma em favor de Deus, em poder de Deus. Então é algo muito importante que nessa noite eu quero compartilhar, e quero então desde já, nesse momento, pedir para o Mateus aqui. Mateus, eu acho que não entrou aqui como sempre, eu sou horrível nessa questão aqui da tecnologia, mas o Mateus está aqui me ajudando. Deus abençoe o Mateus, Deus abençoe o Leandro que está aqui com a gente. E eu quero então nessa noite, nós vamos orar, nós vamos interceder pelos seus pedidos, mas já quero deixar para você esse entendimento que o Espírito Santo nessa noite quer transmitir para nós. E se você está entrando nessa live agora, talvez passando por momentos difíceis, essa é a chave que Deus dá para nós nessa noite. A alegria do Senhor é a nossa força, e devemos nos alegrar ainda que as circunstâncias não estejam propícias para nós, não estejam favoráveis a nós.
ainda assim o Espírito Santo nos diz: alegre-se no Senhor vosso Deus, porque quando nós nos alegramos em Deus, isso, a nossa confiança é colocada em Deus, a mão do Senhor começa a operar a partir da nossa fé e da nossa confiança nele. Então eu acredito que hoje Deus tem uma saída para você, Deus tem um favor para você, Deus tem algo poderoso para a sua vida, e o segredo dessa noite é a alegria que nós sentimos em Deus, na esperança que não estamos sozinhos, mas o Senhor nunca nos deixa, é uma promessa do Espírito Santo: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa poderosa, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Eu quero desde já agradecer aqui, agora que o Mateus e o Leandro colocaram aqui para mim, eu já consigo visualizar aqui a Karina. Deus abençoe a Karina, Deus abençoe a irmã Cleusa, o Dário, o Santos está com a gente, a Rebequinha, o Carlinhos. Então, meu povo, vamos nos achegando, vamos enviando os seus pedidos de oração, nós já vamos anotando aqui, mas desde já, este entendimento maravilhoso, e eu creio que a palavra nunca volta vazia. Se hoje a palavra de Filipenses veio para a sua vida, para a minha vida, dizendo assim: alegre-se, tenha alegria, mesmo em circunstâncias difíceis, é porque algo deve estar ocorrendo, você deve estar atravessando alguns momentos difíceis, e o Espírito Santo diz assim: se você quer ser abençoado, ser ajudado por mim, então comece a se alegrar na força do Senhor Deus, do nosso Deus. E é muito importante um entendimento aqui, quero deixar para você. Semana passada nós falamos desse versículo, mas quero novamente deixar para você deixar anotado, e nós estarmos orando em cima da palavra de Deus, nós estarmos orando em cima do entendimento da palavra de Deus. É importante você saber as promessas, porque quando nós entendemos certo, nós podemos crer certo, e Deus pode agir de uma forma poderosa, e nessa noite Ele vai agir através desse entendimento. Comece a trocar a sua tristeza pela alegria de saber que no momento que nós estivermos orando aqui, você tem uma plena certeza, no momento que nós estivermos orando juntos, nós estamos diante da sala do trono, nós estamos sendo ouvidos, e tão importante você entender. Olha o que diz, né, aqui no livro de Filipenses 4,19, no versículo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo, absolutamente tudo, por meio da oração, súplicas e ações de graça, seja apresentado a Deus através dos seus pedidos. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento. Esse versículo 7 é maravilhoso, porque dá uma compreensão muito poderosa. Quando você coloca a sua esperança em Deus, quando você se alegra em Deus, sabendo que Deus está com você e que Ele é poderoso para te ajudar, então logo em seguir vem uma paz que procede de Deus, e essa paz é tão poderosa que excede todo o nosso entendimento e começa a guardar o nosso coração em um lugar muito maravilhoso, a segurança, e os nossos pensamentos começam a ser tomados por um pensamento que nos tranquiliza, que é o entendimento: Deus está conosco, Ele é poderoso para fazer tudo o que nós não podemos fazer. E é muito maravilhoso também compreender que não existe nenhum tempo na nossa vida que seja um tempo infrutífero. Até estava chegando aqui na igreja com o Mateus, a gente estava falando sobre isso. Todos os tempos eles vão produzir alguma coisa. No tempo que nós nos distraímos, no tempo que nós estamos andando de repente de uma forma natural, muitas vezes desconectados de Deus, muitas vezes na nossa correria, na nossa agitação, nós então começamos a caminhar de uma forma natural, de uma forma humana. Esses tempos vão produzir também alguma coisa, esses tempos de distração, esses tempos que nós nos distraímos e corremos atrás das coisas e deixamos de repente colocar Deus em primeiro lugar, ou pedir para Deus nos dirigir, ou pedir para o Senhor nos iluminar, nos direcionar, nos ajudar. Nesse momento que nós estamos na correria e ficamos desconectados nessa forma que eu estou te dizendo, algumas coisas também vão acontecer. Da mesma forma, quando você não faz nada, não toma nenhuma direção, sem você orar, sem você buscar Deus, sem você consultar a palavra do Senhor, sem você estar debaixo de uma direção de Deus, esses tempos que nós somos dirigidos pela palavra de Deus, conduzidos pelo entendimento da palavra de Deus, esses tempos vão gerar então uma colheita de coisas boas. Como por exemplo hoje, Deus está nos dando esse entendimento
E você pode dizer assim, mas como é que eu vou me alegrar no momento que eu estou vivendo, nessa luta, nessa dificuldade? Como eu vou poder encontrar alegria nesse momento? E aí você vê Paulo aqui, através do Espírito Santo, nos escreve na carta de Filipenses, que há uma maneira de nós sermos ajudados por Deus, socorridos por Deus, de Deus agir em nossa vida, é quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e através de nos alegrar em Deus, em vez de ficarmos cabisbaixos, tristes, desanimados, sem esperança. Obrigado aqui, a Karina, o Carlos já estão enviando seus pedidos aqui. E nesse momento, antes de nós orarmos, eu quero deixar esse entendimento para você, porque hoje nós vamos orar para Deus trazer alegria no seu coração, para Deus trazer uma alegria no seu coração hoje, no meio dessa luta, no meio dessa batalha, no meio talvez dessa tempestade que você não consegue ver uma saída, ver uma direção humana. É nesses momentos que nós confiamos no Senhor e colocamos a nossa confiança de tal maneira que a gente começa a sentir alegria em Deus, e aquela luta passa a diminuir, então, porque a nossa confiança em Deus, ela vai crescendo. Então, deixo esse texto para você mais uma vez, Filipenses 4,19. E eu tenho também hoje, dentro desse entendimento, a gente pode muitas vezes pensar assim: qual é o plano de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha família? Às vezes você já perguntou isso: qual que é o plano de Deus para a minha vida? Eu acredito que o plano de Deus para todos nós é nos fazer alegres, nos fazer felizes, nos fazer pessoas completas, pessoas que tenham no seu coração um contentamento. Lembra que Jesus falou: aqueles que o receberem, deles fluirão rios de águas vivas. Esse é o plano maior de Deus para a nossa vida. Quando nós somos atraídos à presença de Deus, Deus nos chama para ficar perto dele. O plano de Deus para a nossa vida é fazer que dentro de nós fluam rios de alegria, de tal maneira que as pessoas vão perceber isso dentro da nossa vida, que mesmo na luta, que mesmo na dificuldade, mesmo atravessando em momentos difíceis, há dentro de nós uma característica, uma alegria que só poderia vir da parte de Deus. Mesmo que as pessoas olhem e falem: como é que ele consegue se alegrar num momento desse? Dentro de nós há um rio de água viva que flui do trono de Deus, é o rio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, e que nos dá uma certeza, de Romanos 8:28, quando nos diz assim, que tudo que acontece na vida de quem ama a Deus, tudo que está acontecendo ao redor da nossa vida, está cooperando para o lugar que Deus quer nos levar para a vitória. Então, João 10:10, que é um versículo muito importante também, ele diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com grande abundância. Quando diz abundância aqui, fala em todos os aspectos da nossa vida, nós sermos pessoas completas, pessoas alegres, pessoas que tenham um olhar, que somente o nosso olhar e a nossa maneira de viver, elas vão dizer, até mesmo sem palavra, que nós estamos transbordando de uma alegria que independe de todas as circunstâncias da nossa vida e que nós podemos estar atravessando. Esse é o entendimento dessa alegria. Se você não tem essa alegria, se você ainda não compartilha desse preenchimento, dessa alegria que eu estou tentando transmitir para você hoje, eu quero dizer que ela existe, que ela é verdadeira e que faz parte da minha vida, faz parte da vida da Igreja do Senhor e pode fazer parte da sua vida. Então, hoje tome essa posse desse entendimento e nós vamos estar orando. Então, quero estar orando também para a vida da nossa irmãzinha Raquel, cuja mãezinha dela, já avançada idade, passou por um procedimento e graças a Deus tudo deu certo, mas agora entra em período de recuperação. Nós vamos estar orando também, Raquel, pela vida da sua mãe, pela sua casa. Vamos estar orando também pela vida do nosso irmão Marquinhos, com o seu filhinho Lucas, sua filha Mavi, né? E que haja um momento de grande presença de Deus nesses momentos de oração. Então, eu louvo a Deus por esse momento que nós já vamos então começar o nosso período de oração. Quero também estar orando mais uma vez pela vida de todas as pessoas que hoje vão entrar nessa live, ou agora, ou depois,
vão compartilhar depois, porque depois nós vamos compartilhar e muitas pessoas vão ver. Eu quero que você que está entrando agora nessa live, nós estamos orando para que Deus traga uma promessa que está em Filipenses 4,19, que na verdade é uma ordem de Deus, é uma ordem para o povo de Deus. Filipenses 4, 7, de 4 a 7 vai dizer que é uma ordem, não é uma opção, não é alguma coisa que nós podemos ou não, é uma ordem de Deus. É a ordem que nós devemos nos alegrar em todas as situações, porque quando nós conseguimos nos alegrar em Deus, na confiança no Senhor, então Ele começa a agir na nossa vida com grandes e poderosas bênçãos. Quero agradecer a vida da Débora, do Mike também, das meninas, né? Do Alexandre Moro que está entrando. Nós já vamos então para 8h15, né? 8h15, e nós vamos orar nesses momentos. Só lembrando os irmãos que estão entrando agora, que nós estamos orando hoje e o propósito da nossa oração é que Deus traga um milagre. Essa live, você sabe, nós acreditamos em milagre, e o milagre dessa noite é trazer alegria no seu coração em uma situação que humanamente não haveria motivos para você se alegrar, nem ter esperança, mas uma ordem de Filipenses 4, através do Espírito Santo, diz: alegre-se no Senhor, mantenham-se alegres, que as pessoas percebam em vocês uma amabilidade, que as pessoas percebam em vocês uma doçura, uma alegria que independe de toda a circunstância humana. Então nós vamos orar hoje para Deus encher o seu coração de alegria. Não importa se você está atravessando um momento de enfermidade, não importa se você está atravessando um momento de lutas nas suas áreas profissionais, sua área profissional ou na área familiar, o princípio é o mesmo. Receba hoje o conselho do Espírito Santo. Comece a sentir alegria em Deus por você saber que a partir desse momento em que nós estamos orando, você está sendo ouvido, assistido e podemos dizer já respondido por Deus, porque esse é o propósito da oração. Veja que em Filipenses aqui no versículo 5, versículo 6 diz assim, que vocês não andem ociosos, que vocês não andem preocupados. Você já viu outros textos da palavra dizendo, Jesus dizendo assim, dos passarinhos, dos lírios do campo, que Deus cuida deles de uma forma tão poderosa, e Ele se refere a nós como filhos amados, e Ele diz muito mais vocês que são tão importantes para mim. Então nessa noite vamos começar a orar, vamos apresentar ao Senhor, e que essa tristeza que tomou teu coração por causa de todas essas lutas, essa tristeza talvez constante, que você vai dormir, te acompanha, acorda, vai dormir, essa preocupação assim, decorrente já, que te permeia a sua vida durante o dia, durante a noite, ela vai deixar a sua vida e vai entrar uma alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então tome esse entendimento, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar nesse momento então. Pai, eu quero te agradecer por esses momentos que nós compartilhamos no entendimento da Tua Palavra de Filipenses 4, versículo 4 a 7, em que o Espírito Santo diz à igreja, através do Teu servo Paulo, que qualquer seja a situação, a prisão, o momento que se atravessa nesta hora, o povo de Deus tem uma ordem de Deus, através de Paulo e do Espírito Santo. Esta ordem de Deus, você e eu devemos tomar para a nossa vida, que devemos nos alegrar, porque se nós tivermos alegria em nós, no meio da nossa dor, das nossas lágrimas, da nossa luta, do nosso momento difícil, se a nossa alegria, que independe de todas as coisas deste mundo, for uma pessoa, e a nossa alegria, ela é uma pessoa, é Jesus. Quando nós nos alegramos no Senhor, em todo o trabalho que Ele fez na cruz, não só para nos salvar, mas para nos salvar nessa vida de todas as circunstâncias. Então, se nós colocarmos no nosso coração agora, meus irmãos, ore comigo e coloque em seu coração esta verdade: eu preciso me alegrar em Deus. Eu preciso me alegrar em Deus, não do que vejo, não nas notícias que eu ouço, não na realidade que vivo, mas eu preciso me alegrar em Jesus, porque todas as obras já estão prontas na cruz. Tudo o que você precisa, todas as respostas,
toda a sua cura, todos os caminhos estão em Jesus. E nesta hora nós oramos em nome de Jesus, não oramos em outro nome, para que caminhos sejam abertos, para que agora circunstâncias sejam mudadas, para que agora prisões sejam arrebentadas, para que nesse momento todos os motivos de tristeza e de opressão e de angústia da alma, todas essas cadeias agora sejam quebradas por uma chave que nós recebemos nessa noite, irmãos. Nós estamos recebendo uma chave de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi dito por Neemias, é dito pelo Espírito Santo em Filipenses, é uma chave poderosa que hoje Deus entrega no teu coração. Se você se alegrar na força da cruz, no poder da cruz, no poder do nome de Jesus, neste nome poderoso, se você conseguir crer, a alegria do Senhor será a sua força. Pai, em nome de Jesus agora então, nós oramos, Senhor, para que o meu irmão e a minha irmã, que nessa noite estão comigo aqui, Pai, que eles estão nesse momento no mesmo Espírito, neste Espírito que nós estamos orando, e os que estão conosco neste Espírito de oração, os que vão entrar depois, nesse entendimento que nós não oramos sozinhos. Nós somos ajudados pelo Teu Espírito nesse momento de oração, sendo dirigido a esses propósitos de oração, e também sendo ajudado pelo Espírito, e num espírito de unidade, pelo qual nos dá o direito de receber a bênção do Senhor. Nós ordenamos agora todo o mal em nome de Jesus, todas as forças agora, em nome de Jesus, que agem oprimindo, causando tristeza, causando angústia, causando solidão, tristeza, sentimentos de abandono, agora em nome de Jesus nós quebramos este mal agora, e nós oramos para todos os que estão cativos agora. Nós oramos por você agora, que está entrando nesta live, e eu digo, qual for o seu cativeiro, qual for a sua prisão, qual for o motivo da tua tristeza, agora eu quero que você creia em nome de Jesus, comece a se alegrar, porque se você não tinha certeza que Deus estava ouvindo a sua oração, agora, no nome de Jesus, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve o seu pedido, e não só isso, agora começa a haver uma intervenção do céu. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, nós entramos no território da casa do meu irmão e da casa da minha irmã, nós oramos para onde se houver alguma perturbação, se houver algum mal, se houver alojado dentro desta família, qualquer tipo de espírito e presença, em nome de Jesus agora, nós ordenamos que esta casa agora, que este ambiente agora, seja visitado pelo poder do Teu nome, e que todo o mal agora seja removido, toda perturbação noturna, toda preocupação angustiante, nós oramos agora. Nós oramos também, Pai, pela recuperação de qualquer um que nesse momento está entrando nesta live e está passando por enfermidade, sofre de enfermidade, ou a sua família, ou a sua casa. De repente existem famílias que todos na casa estão aprisionados pela enfermidade, todos na casa de repente estão aprisionados por esta cadeia chamada enfermidade, o pai, a mãe, os filhos, e essa casa está de repente permeada, cheia, tomada por este espírito de enfermidade. Quando um sara, o outro cai enfermo. Quando a outra pessoa sara, o outro logo após está enfermo. Ou então de repente essa casa, todos compartilham deste espírito de enfermidade. Jesus uma vez repreende o espírito de enfermidade, e isso muitas vezes na palavra de Deus nós repreendemos agora. Se você crê que existe uma força que faz com que haja dentro da sua família, aprisionando você e a sua casa com enfermidades, acontecimentos, enfermidades que não deixam a casa, que não deixam a família, enfermidades que prendem a vida dessa família, em nome de Jesus agora, nós ordenamos, e você, meu irmão, pela autoridade do Senhor, vai ordenando também, toda enfermidade, se for em filho, se for no marido, na esposa, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que esta pessoa seja visitada agora, do alto da cabeça, à planta dos pés, e que a tristeza que tomava o coração dessas pessoas por causa desta enfermidade, tornando esta casa triste, tornando esta pessoa triste,
tornando esse jovem triste, essa moça triste, agora em nome de Jesus, nós, pelo poder da Tua Palavra, ordenamos agora, Senhor, que o Senhor sopre sobre eles agora o Teu vento, uma virtude libertadora. A palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então nós queremos agora no Teu nome, Pai, que esta enfermidade deixe a vida desta família agora, e que essa tristeza que antes tomava o coração, pensando assim, este coração e essa cabeça pensavam desta forma, nós nunca vamos sarar, essa enfermidade nunca vai deixar a nossa vida, nós nunca mais vamos ter alegria de ser livre dessa situação. Agora esse pensamento maligno, negativo, seja substituído agora por uma certeza da presença de Jesus agora, e esta enfermidade vai deixando a tua casa, vai declarando agora em nome de Jesus, vai tomando posse em nome de Jesus, nós mandamos embora, vai dizendo agora, comece a declarar. Você sabe que o poder da vida e da morte está na nossa boca, na nossa língua. Se você diz assim, essa enfermidade vai sair, eu não tenho mais esperança, você está decretando para a tua vida uma cadeia. Mas quando você diz em nome de Jesus, o Senhor morreu para que eu fosse livre na cruz, me libertar de toda enfermidade, de todo mal, quando você declara por este poder da cruz, no nome de Jesus, por essa promessa, e você diz em nome de Jesus, eu fico livre agora, essa enfermidade começa a me deixar, começa a deixar a minha cabeça, começa a deixar os meus braços, começa a deixar as minhas veias, o meu coração agora, esta enfermidade que causa paralisia, tristeza, em nome de Jesus agora, nós declaramos. Irmão, creia com fé, ore comigo nesta hora, porque Deus está mudando a tua sorte, Deus está mudando a tua história, Deus está mudando o teu diagnóstico agora, em nome de Jesus. Creia, não estamos aqui brincando, não estamos aqui no momento inútil, não, a palavra do Senhor diz que a oração do justo vale muito os seus efeitos. Pai, levanta desta cama esta pessoa agora, levanta este enfermo, Pai, agora visita este corpo, visita agora esta pessoa, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos permita mais uma vez glorificarmos o Teu nome, e que seja esta oração se transforme em testemunhos poderosos, agora que você possa sentir nesse momento da oração, na sua vida, na sua carne, no seu corpo agora, a presença de Deus. Eu repreendo agora, você que está ouvindo essa oração, que todo este mal está deixando a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, então mais uma vez pela Irene dos Santos, a sua casa, oramos pelo Alexandre Moro, oramos, Pai, pela Débora, oramos pelo Carlinhos, Senhor, pela Rebeca, pelo Dário, pela mãe do Dário, que também está se recuperando, pela Karina. Nós oramos agora, Senhor, pela Cleusa. Pai, nós temos a plena certeza, essas pessoas que estão ligadas conosco agora, no mesmo Espírito, nós ordenamos que toda tristeza, começamos essa live falando desta direção de Filipenses 4, uma ordem do Espírito Santo, é uma ordem, não é algo opcional. O Senhor diz para você ficar alegre, meu irmão, ficar alegre, minha irmã. O segredo está neste sentimento, que não é uma emoção, que não é um sentimento humano, mas é algo do Espírito Santo. A nossa alegria tem nome. Escute, fale assim: a minha alegria tem nome, e este nome é Jesus. Fala mais uma vez: a minha alegria tem nome, e este nome é Jesus. Quando você se alegra no nome do Senhor Jesus, as cadeias são quebradas. Este nome, a palavra do Senhor diz que o inferno treme, os demônios tremem. Neste nome poderoso a enfermidade treme, as barreiras caem por terra. Neste nome, você vai dizer mais uma vez, para nós estarmos encerrando essa live, diga assim: a minha alegria não está em nada deste mundo, a minha alegria não está em nenhuma circunstância, a minha alegria tem nome, e este nome é Jesus. É Jesus, é neste nome que nessa noite nós nos alegramos. Todas as cadeias estão caindo agora, todas as enfermidades estão perdendo a força, todas as cadeias de tristezas que prendiam, os vícios começam a perder a força agora na vida dessa família, na tua vida, meu irmão, que está participando agora dessa live. Eu digo, você que está ouvindo, em nome de Jesus agora, neste nome, que venha uma alegria no teu coração, uma alegria indizível que só poderia vir da parte do céu. E você agora, que está ouvindo essa oração, está entrando agora, você pode não compreender, mas este fardo que está deixando a tua vida agora, este peso que está deixando a tua vida agora, este peso está sendo removido, porque o Senhor disse uma vez: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele diz, faz uma proposta: troca teu jugo suave, o seu jugo pesado, os seus fardos pesados, pelo meu jugo, que é leve e suave. Sabe, querido, a palavra jugo
quer dizer uma peça que unia dois bois. Um boi meio fraquinho, jovem, que não tinha uma experiência no arado, era atado a um boi forte, poderoso, experiente, e aquele boi puxava ele com a sua força. Quando nós estamos unidos nesse jugo, esse jugo que Jesus fala, é você unindo a sua vida fraca, pequena, humana, frágil, cheia de impossibilidades, a este jugo poderoso, a esta força poderosa que é o Senhor Jesus. Você unir a sua vida fraca neste jugo, e agora é Jesus que vai te levar, é Jesus que vai te puxar, é Jesus que vai te fazer vencer, é Jesus que vai te dar vitória. Então nesta noite, tenha esse entendimento. Você não se alegre por nada que você está ouvindo, nem sentindo, nada deste mundo. A tua alegria, a minha alegria tem nome. Esta alegria é Jesus. É esta alegria, estarmos unidos ao Senhor poderoso, que diz para nós: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Imagina isso, meu irmão. A sua vida está unida com esse poder, que nada pode te parar, nada pode te deter, nada pode te impedir, nada pode agir na sua vida, ao contrário, porque você está atado a este jugo. A sua vida é de Jesus. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe os irmãos. Eu acredito que algo além de tudo a compreensão humana começou a agir na sua e na minha vida agora. Vou dizer mais um negócio para você. Estamos chegando aí ao final de ano, falta aí 3, 4 meses. Comece a se alegrar em Deus. Vou deixar essa dica para você. Se você quer ter um ano, final de ano poderoso, comece a se alegrar em Deus. Comece a alegrar em Deus. Comece a imaginar o que Deus vai fazer na sua vida nesse final de ano. E você e a sua família, vocês vão viver algo poderoso. É esse entendimento de Filipenses 4, versículo 4 e 17. Amém? A 4 a 17. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Compartilhe essa live e pode ter certeza de alguma coisa. Quando as pessoas forem entrando nessa live, se elas ouvirem essa oração, e nesse momento da oração que elas estiverem participando, o Senhor vai remover o fardo, vai abençoar. Então, Deus abençoe você. Nós estamos aí juntos, orando pelos seus pedidos que estão aqui, e orando pelos pedidos que já foram enviados a semana passada. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Fica com Deus, em nome de Jesus.